Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória e eu trabalho aqui na Medicel. Hoje eu vim contar uma super novidade e eu tenho certeza que isso vai ajudar muito vocês no processo de preparação para a prova de residência. A Medicel trouxe uma série de lives de revisão, tá? E essas lives de revisão, elas são dos principais concursos do país e elas sempre vão acontecer nas vésperas dessas provas. Muito legal, né? A gente produziu essa série a partir de lives anteriores, onde os professores comentam e corrigem as questões que mais caem nessas provas. Então assim você consegue se preparar e revisar esses conteúdos, tá bom? A gente vai fazer isso para 8 instituições, então confere aqui quais são elas. Bom, pessoal, vocês conferem mais informações aqui no box de descrição do vídeo. É só ir lá, tá bom? Bons estudos e tamo junto! Então aqui nós temos a nossa questão de Unicamp desse ano de 2021, que o enunciado começa assim, né? Uma meta-análise sobre a associação de uma exposição X a um risco de piora do prognóstico de uma doença Y incluiu 6 estudos, né, a partir de critérios pré-definidos para, enfim, chegar a essa revisão sistemática e fazer essa meta-análise. Os resultados de medidas de associação, eles usaram, na verdade, a questão do odds ratio. Acho que dá para ver bem aí na questão, no finalzinho da figura, tá? Que é essa medida de associação que dá para a gente trabalhar quando a gente trabalha, por exemplo, com a questão de um estudo de caso controle, tá? Então, são apresentados aqui na figura esses resultados dos 6 estudos, né? Então, nós temos o estudo 1, vocês vejam que o odds ratio deu 2, com intervalo de confiança que vai antes do 1 e chega até mais de 5, né? Dessa chance de obtenção desse desfecho, né? Ou seja, para a doença Y. O estudo 2, na verdade, a gente tem um odds ratio, essa razão de chances, né, de ter essa doença menos que 1, e um intervalo de confiança de 95%, provavelmente que a gente mais utiliza quando vai fazer esses estudos epidemiológicos, variou para mais de 0, né, e um pouco mais de 1. O estudo 3 deu um odds ratio de mais de 1 e teve esse intervalo de confiança que foi menor que 1 e chegou a mais que 3. O estudo 4 está mostrando para a gente que o odds ratio deu mais também que 1 e igual ao estudo anterior, né, para obter essa doença, esse desfecho, o intervalo de confiança ele foi menor que 1 e o máximo foi maior que 3. O estudo 5, o odds ratio também foi mais que 1, com intervalo de confiança menos que 1 e mais que 2. O estudo 6, a gente teve um odds ratio também maior que 1 e, portanto, intervalo de confiança que foi mais que 1 e foi até mais que 3. Enfim, nós temos a combinação de todos esses 6 estudos, onde a combinação com esse intervalo de confiança de 95% mostrou para a gente o quê? Um odds ratio, na verdade, maior que 1 e um intervalo de confiança entre 1 e 2. Então, aqui está a meta-análise para essa revisão sistemática. Vamos ver, então, agora qual a questão, então, do que está se perguntando depois dessa análise e qual resposta nós vamos dar. Tudo bem? Então, vamos lá. A alternativa correta é qual, hein, gente? A fala o seguinte: o resultado dessa meta-análise descarta a associação entre a exposição e a piora do prognóstico da doença devido ao pequeno odds ratio. A letra B fala, o estudo 1, que é esse primeiro estudo aqui, é o de maior peso nos resultados. A letra C fala para a gente sobre que a maioria dos estudos não apresenta associação significativa individualmente. E a letra D fala que o estimador global apresenta maior variabilidade que os estudos isolados. Então, vamos pensar e vamos responder qual é a alternativa correta. É a A, é a B, é a C ou é a D? Vou esperar vocês responderem um pouquinho e já volto. Vamos lá?
Ok. Vamos ver qual o resultado, né, dessa realidade. Então, quem respondeu a questão C? É isso mesmo, né? A maioria dos estudos não apresenta associação significativa individualmente. Por quê, gente? A medida de associação para essa meta-análise, eles utilizaram o odds ratio, que é a razão de chances. Parabéns aí para vocês, tá? Porque a grande maioria, como a gente fala em epidemiologia, mais de 90%, né? Mais de 50%, mais de 70%, alguns autores usam essa nomenclatura para expressar essa força, né, de porcentagem, né? Responderam correto. Parabéns. Que bom que vocês estão bem antenados quanto às questões aí de saúde coletiva, mais especificamente para a questão da saúde coletiva, a questão da epidemiologia. Então é verdadeiro, né? Essa questão de que a maioria dos estudos não apresenta associação significativa individualmente. Por quê? Porque a maioria desses estudos, ele teve no intervalo de confiança esse odds de 1. E esse odds de 1, na verdade, significa o quê? Que não tem associação, né? Passou pelo 1, que está aqui, né? O estudo 1, esse intervalo de confiança, passou pelo 2, passou pelo 3, o 4, o 5. Então, na verdade, o que a gente vê? A gente vê que quase em sua totalidade desses estudos, para a gente não dá para concordar que o desfecho vai realmente ser esse, né? Proposto lá pelo estudo, né? Para o evento acontecer, a questão da doença. E aí, eu não sei se vocês querem fazer alguma pergunta, mas assim, eu acho que para todo mundo tá claro sobre essa resposta, né? Quer dizer, se o intervalo de confiança teve dentro dele o 1, que é o odds, que é a razão de chances, né, do evento acontecer, isso significa que não tem associação. Tudo bem? Então eu espero aqui qualquer dúvida, qualquer pergunta, para a gente responder em relação às outras alternativas, que todas estão realmente incorretas, né? A exemplo disso, por exemplo, a gente poderia pegar a questão da letra B, que fala o estudo 1 é o de maior peso nos resultados. Não é. Por que que não é? Porque os estudos, na verdade, que apresentam maior peso, são os estudos que apresentam a maior população avaliada no estudo. E a gente não tem esse N aqui dos estudos, né? Quantas pessoas participaram do estudo 1, do estudo 2, 3, 4, 5, 6 e etc. Então, apesar do resultado ter dado um resultado significativo, a gente, como pesquisador, como epidemiologista, como profissional da saúde, interpreta que, na verdade, não dá para a gente confiar nesses dados, né? Enfim, eu não tive acesso a esse estudo, porque é uma questão da Unifesp, da Unicamp, né? Mas a gente acredita que os resultados provavelmente partiu para essa conclusão, né? Não dá para a gente considerar que provavelmente essa causa vai se dar nesse desfecho, né? Vai se dar nessa doença. Então é isso. Mais uma vez, parabéns, porque eu não acho a questão tão fácil, né? Porque os estudos de revisão sistemática são os estudos tops na pirâmide, né? Então você começa com o estudo base lá, que é a questão dos estudos descritivos, avança para os estudos de prevalência, enfim, todos os outros tipos de estudos. Esse é um estudo aqui top, é o máximo da pirâmide, né? Estudo de revisão sistemática com a questão de uma meta-análise para ver se a gente toma rumo frente a um problema, né, na medicina, enfim, na saúde, se a solução que a gente deve tomar é essa, né? Então, parabéns. Vamos agora, então, para a segunda questão. Tudo bem? Eu estou olhando o chat para ver se tem alguma pergunta ainda em relação a essa questão. Não tem, eu vou passar para a questão 2. Tudo bem, gente? Vamos lá. Questão 2. Sobre ensaios clínicos para obtenção de uma nova vacina contra uma doença, assinale a questão correta. Né? Então, ensaios clínicos de fase 3 avaliam a segurança e as doses mais eficazes da vacina? Letra B. O monitoramento do perfil de segurança de curto prazo é realizado na fase 2 do ensaio clínico? Letra C. Ensaios clínicos na fase 1 necessitam
a aleatorização dos pacientes para avaliar a eficácia inicial da vacina. E a letra D, e última, né, a fase 4 desses ensaios clínicos, é a que permite a liberação da vacina para comercialização e uso para a população. Então, qual a resposta correta? Vamos dar um tempinho para vocês responderem, vamos lá também a questão do gabarito. Vamos ver a resposta? Vamos ver no geral como é que tá. A maioria colocou a letra B, né? A grande maioria aí colocou realmente a questão da letra B. Vamos para a questão correta. Ensaios clínicos, na verdade, né, a gente tem a questão dos estudos experimentais, que também são estudos mais complexos, né, para liberação de medicamentos, para liberação de vacinas, por exemplo, e realmente também são estudos tops na epidemiologia, né? Então, assim, tem as fases, alguns autores colocam 3 fases, outros colocam 4, mas enfim, aqui nós temos, na verdade, 4 fases, tá? A resposta correta sobre essa pergunta é a letra B, tá? O monitoramento do perfil de segurança de curto prazo é realizado na fase 2 do ensaio, desse ensaio, que está corretamente, né? E que vocês, na verdade, a maioria também, a grande maioria acertou. Vocês estão top aí na questão de saúde coletiva, principalmente voltado para as questões epidemiológicas, né? Que, na verdade, tomam rumo para o SUS, nosso sistema público de saúde, aqui no Brasil, mas também para a questão também do sistema privado, do sistema complementar no Brasil, né? Então, é com base nesses dados que as decisões são tomadas para todos os sistemas do Brasil, seja ele a questão do sistema universal de saúde ou sistema privado. Eu acredito que a maioria não vai ter dúvidas sobre essas questões, né? Mas, enfim, de modo geral, na fase 1 eu estou testando a questão da segurança, na fase 2 eu estou testando mesmo a questão da imunicidade, da questão da resposta imune, na terceira questão eu já vejo também a questão da eficácia e por último eu vou verificar a questão da efetividade, que é de um modo geral que a gente trabalha quanto à questão desses ensaios clínicos. Portanto, a resposta correta mesmo é a letra B. Qualquer dúvida pode enviar aqui no chat para a gente poder conversar mais um pouquinho. Tudo bem? Bom, independente do chat, vamos para a questão 3, mas eu estou de olho no chat para poder responder, tá bom? Vamos para a questão 3, gente. Em 2012, um estudo britânico avaliou os efeitos de uma campanha massiva para informar e persuadir as pessoas a terem uma vida mais saudável. O estudo concluiu que reduções no comportamento de risco foram observadas, principalmente entre aqueles grupos socioeconômicos e educacionais mais elevados. Entre as pessoas com menor qualificação profissional, a prevalência de comportamentos de risco era 5 vezes maior do que entre aquelas com ensino superior. Então a gente está vendo um estudo aí que está avaliando essas questões, né, de saúde, verificando a questão se há interferência de algumas variáveis, como por exemplo foi a questão de educação, né, a questão socioeconômica, também para verificar se tem diferença. Então, as alternativas para a gente responder frente a essa pergunta. Então, a partir dos resultados dessa pesquisa, vamos assinalar a alternativa correta? Questão A. A causa do grupo mais pobre não aderir aos comportamentos saudáveis é a falta de informação. Letra B. No Brasil, o arcabouço jurídico do nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, não recomenda a divulgação dos determinantes sociais na saúde, ou melhor, de saúde. Letra C. O enfrentamento da iniquidade em saúde
depende de um conjunto de políticas públicas e sociais. Letra D, quanto menor a desigualdade econômica, piores as condições de saúde da população. Vamos responder? Vou dar um tempinho. Vamos lá. Ok. Letra C foi o que a maioria respondeu, né? E teve um pouquinho aí, a menor proporção foi para a letra D. Vamos então para a questão correta, ok? C ou D? Vamos lá. A resposta correta é a letra C, a maioria respondeu corretamente. Parabéns. Então, o enfrentamento da iniquidade em saúde depende de um conjunto de políticas sociais. No Brasil, a gente não pode esquecer, como vocês sabem, né, só relembrando, uma das doutrinas do nosso Sistema Universal de Saúde, o SUS, é a questão da equidade, né? E, na verdade, a gente trabalha com a questão da equidade para poder fazer essa questão da saúde para todos, né? Para todos terem acesso e serem, na verdade, correspondido às suas necessidades de saúde conforme foi exatamente aquilo que elas precisam. E, na verdade, esse arcabouço de uma doutrina só, ela, de modo totalmente direto, ela é influenciada pelas políticas públicas sociais que nós temos no Brasil, e, enfim, que isso também são elementos centrais, né, básicos de políticas também de saúde internacionais, políticas universais. Quando a gente vai estudar a questão de políticas universais no mundo. Então é isso. Não sei se alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa no chat sobre essa pergunta, tá? Mas a maioria acertou. Eu vou pegar D, né? Que o pessoal teve um pouco de dúvida. Então, quanto menor a desigualdade econômica, piores as condições de saúde da população, né? Então a gente tem uma questão aqui bem enfática, né? Ou seja, quanto menor a desigualdade, piores condições de saúde da população. É o inverso, né, gente? Quanto maior a desigualdade econômica, piores as condições de saúde da população. A grande questão aqui que a gente pode enfatizar é que, de fato, a resposta mais contundente para essa questão é a questão mesmo dessa questão das iniquidades, da equidade, que é uma doutrina do SUS, portanto, ela é mais elegível aí para a questão de ser mais aceitável para essa pergunta. Qualquer coisa, vocês mandem questões aqui no chat para a gente poder conversar. Tudo bem? Ok. E nós vamos agora para a última pergunta para esse primeiro momento, né, da Unicamp, que é uma pergunta de 2020, que fala o seguinte, né, em uma área endêmica para hepatite C, a gente não pode esquecer que essa área endêmica é uma área que ocorre a hepatite C, né? Essa é uma distribuição espacial da hepatite C. Quando a gente fala a questão endêmica, é que essa doença ocorre lá, né? Não é epidemia, não é pandemia, não é uma sindemia, mas é sim uma questão, sim, de ter essa doença ainda acontecendo. Por isso que quando uma doença ainda ocorre, né, mas não em níveis elevados, absurdos, a gente chama isso de uma doença endêmica. Então, em uma área endêmica para hepatite C, foi realizado um estudo para verificar a associação entre hepatocarcinoma e infecção, né, pela questão do vírus da hepatite C, ok? Que é muito comum para esse desfecho. Utilizando os dados da tabela a seguir, a gente tem a questão de infecção pelo vírus da hepatite C, presente ou ausente,
E a gente tem a questão de hepatocarcinoma, presente também, né? Sim e não ausente. E aí a gente tem um total, né, de presente 100, sendo que, na verdade, quem teve vírus da hepatite C e desenvolveu hepatocarcinoma, desses 100 foram 80. E quem teve a infecção pelo vírus da hepatite C ausente, mas mesmo assim desenvolveram hepatocarcinoma, dos 80 foram apenas 20, né? E a grande pergunta é, a chance de um indivíduo infectado pelo vírus da hepatite C apresentar hepatocarcinoma em relação a não infectado é de quanto, né? Então a gente quer saber essa chance. A chance a gente vai calcular a medida de odds ratio, né? Que na verdade é razão entre aqueles que desenvolveram a doença, né? Esse sim aí do hepatocarcinoma, o coeficiente, né? Entre quem desenvolveu e quem não desenvolveu a doença. Então, na verdade, a gente vai trabalhar com a questão do odds ratio, né? Que é a razão de chances. A gente pode fazer, na verdade, essa medida e então achar a resposta. Então façam aí o cálculo rapidinho, que é um cálculo de associação muito tranquilo de ser feito, a questão de odds ratio, e vamos ver qual é a resposta correta. Vou dar 30 segundos, vamos lá, gente? Vamos lá. Ok, então a gente teve um pouco aí de respostas em todas as alternativas, mas a alternativa mais significativa, ou seja, a maioria realmente respondeu a letra C, né, 63,6%. Então, é isso mesmo, tá, gente? Vocês acertaram, a resposta correta é 12 vezes maior. Então, o fato de desenvolver o vírus da hepatite C faz com que ele tenha 12 vezes chance, né? 12 vezes maior essa chance de ter hepatocarcinoma do que não teve a infecção pelo vírus da hepatite C. Então, assim, para quem ficou com dúvida, eu vou falar como a gente pode fazer de forma muito rápida essa associação, né? A chance, o odds ratio, né? Então, a gente vai fazer o quê? A gente pode fazer 80 vezes 60 e pode dividir, então, pelo 20 vezes 20, ok? E a gente vai chegar ao resultado de 12 vezes maior. Ou seja, muitos autores falam até que o odds ratio, na verdade, é esse cruzamento, né? Entre aqueles, na verdade, que tiveram também a doença, né? A gente pode fazer 80, né, dividido por 20 também, dividido por 20, dividido por 60. E a gente acha, fazendo essa razão aí da questão desses valores, a gente também acha esse 12 vezes maior, ok? Então, qualquer dúvida também, estou aqui com o celular na mão para interagir no chat e a gente pode conversar mais um pouco, tá? Mas eu acho que está bem claro para a gente essa medida de associação e fazer essa questão aí para achar esse valor, certo? Essa razão de chance. Unicamp também é um concurso tradicional, é uma prova bem feita, tem casos clínicos bem explicativos, não se vê bobagem na prova também, a gente não vê perguntas extremamente questionáveis ou perguntas de rodapé, mas uma impressão que eu tive das últimas provas que a gente analisou me pareceu um pouco mais fácil que a USP e a Ribeirão Preto, tá? É uma prova que eu achei relativamente fácil de se fazer, tá? Uma pergunta ou outra, claro que vai ter problemas, né? Mas eu achei que a proporção de questões um pouco mais fáceis foi um pouco melhor, tá? Foi um pouco mais... a balança pendeu para o lado mais fácil um pouquinho, tá? Que é bom, isso por outro lado é bom. Se você estudou, vai se dar bem, não tem problema nenhum, certo?
Então vamos lá. Vamos para uma questão aqui. Olha aí. Mulher de 61 anos vem com queixa de sangue vivo nas fezes há 4 meses. O sangue em pequena quantidade, não tem dor para evacuar, não tem náusea, não tem vômito, não tem perda de peso. Beleza, né? Sangue pouquinho, não tem náusea, não tem vômito, não tem perda de peso. Não tem história familiar de neoplasia. Antecedente pessoal, diabética tipo 2, usa metformina, exame físico descorada, um pouquinho, 1 em 4 cruzes. Para o prosseguimento da investigação etiológica, deve realizar. Então, antes de ler as questões, volta para o enunciado e vamos lá. Mulher de 61 anos com sangue vivo nas fezes há 4 meses, pequena quantidade. Sem dor, sem perda de peso. Para o prosseguimento da investigação, alternativa A, toque retal e sangue oculto nas fezes. B, toque retal e colono. C, tomografia de abdômen e sangue oculto nas fezes. Tomografia computadorizada de abdômen e enema opaco. Pessoal, vai dar mais de 75%. Confio em vocês. Tempo. Vamos lá. Não é possível que não vai dar 75%. Hein? É que não tem microfone, mas senão é perguntar pessoalmente aí, pessoal. Um dia tem que ter uma live tipo por Zoom, hein? A gente fazer por Zoom. Ia ser bacana, hein? Aí vejo a carinha de todo mundo também, né? É desproporcional isso aí. Só eu olho, só eu apareço aqui. O que foi que vocês fizeram? B. Ah, todo mundo acertou. Muito bom. Muito bom. Finalmente, só na primeira vocês fizeram isso. Agora sim, tá? E aí eu ia perguntar se alguém tivesse errado pessoalmente aí no microfone, se tivesse por que falou isso. Mas o quê? Pessoal, na A, o que é a grande bobagem da alternativa A? Sangue oculto nas fezes. Por mais bobagem que seja, a gente cansa de atender paciente que já passou com colegas e que pedindo sangue oculto em pessoa que está sangrando quando evacua. Tá? Pesquisa de sangue oculto é para pesquisar sangue oculto. Não para fazer em quem está sangrando. Não tem sentido nenhum, mas o pessoal faz. Então pare e pensa nas coisas que a gente acaba pedindo durante a vida. B, toque retal e colonoscopia. Toque retal é fundamental, não interessa se você é clínico, cirurgião ou o que você vai fazer. Toque retal faz parte desse exame físico do sangramento. Você já pode detectar quase metade dos tumores de reto com isso, gente. E, claro, tem que fazer colonoscopia? Tem que fazer. É uma paciente acima dos 50 anos. Hematoquesia em paciente acima de 50 anos, precisa fazer uma colonoscopia. Claro, a menos que tenha uma colonoscopia recente. Ok? C, tomografia computadorizada de abdômen e sangue oculto nas fezes. Tá, tomo não vai ajudar em nada. E o sangue oculto, de novo, é bobagem ao quadrado. E a D, tomografia e enema opaco, também nada. Então, na verdade, eu achei que podia até ter colocado uma coisa aí para dar uma dificultada a mais. A questão ficou fácil. Mas, apesar de fácil, ela serve para a gente discutir esse assunto, que é muito importante, né? Para a gente ter, quando vai em frente a investigação, né, de um sangramento intestinal. Tá? E uma coisa interessante, quais os parâmetros que vão fazer a gente correr atrás e pesquisar alguma coisa no sangramento. Então, idade é importante? Importantíssimo. Acima dos 50 anos tem que fazer o exame. Quadro clínico é importante? Óbvio que é importante. Se tiver perda ponderal, afilamento de fezes, mudança de hábito intestinal, tá arriscado de ter um câncer. Antecedentes familiares e pessoais, obviamente que é muito importante. Se você não tiver esses antecedentes, se você não pesquisar esses antecedentes, você não consegue. Se o paciente tem antecedentes fortes familiares, claro que você vai fazer o exame muito mais rápido. Então, você tem que pensar nesses parâmetros. Eu tenho eu imagino e eu suspeito, eu aconselho vocês a pensarem nisso. Eu acho que nos próximos concursos vai ter muito disso, de tentar de alguma forma cogitar qual a melhor condição ou qual a melhor, por assim dizer, quais as melhores hipóteses para você solicitar uma colonoscopia. Uma questão parecida com essa, mas talvez um pouco mais complexa. Isso aí pode acontecer. Tá bom? Vamos para mais uma. Vocês estão indo bem. É que eu não peguei questões muito fáceis mesmo. Então, poucas questões todo mundo acertou. A maioria dividiu bastante. E dividiu onde a gente imaginava. Dividiu onde realmente a questão, onde é o
que o examinador quis provocar mesmo, provavelmente. Vamos para a nossa última questão Unicamp. Homem de 29 anos, internado devido a fraturas fechadas de fêmur e tíbia com tala em membro inferior. Nem falou por quê, mas homem jovem caiu da moto, né? No segundo dia de internação, evolui com rebaixamento do nível de consciência, petequias na região external do tórax, 39 graus de febre, PA 80 por 45, frequência cardíaca 130, frequência respiratória 32, oximetria de pulso com máscara 2 litros, 95%, e tomo de tórax a seguir mostra isso aí, gente. E aí? O que aconteceu com ele, hein? Quer dizer, olha o grau de comprometimento que aconteceu. Rebaixamento de consciência, petequias, temperatura elevada, distúrbio respiratório. Alternativa A, tromboembolismo pulmonar. B, pneumonia intra-hospitalar. C, embolia gordurosa. D, pneumotórax bilateral. Confio em vocês, tempo. É uma pergunta que... é um tema que apareceu meio... estava bons anos desaparecido esse tema aí. Dessa forma, tá? Mas... tá voltando. Tudo bem. Pessoal, deu 100% ou não deu? Não deu 100%. Aliás, deu tromboembolismo 2/3 e embolia gordurosa 1/3. Pessoal, se for um tromboembolismo aí, é maciço. Porque olha a imagem. Os dois pulmões bilateralmente, um negócio meio difuso, não tem aquela imagem clássica, né, triangular do tromboembolismo, né? E ele tem alguns comprometimentos importantes aqui. Ele tem petequias no corpo, ele tem manifestações sistêmicas que se resumem em rebaixamento de consciência, PA que baixa, oximetria que está piorando. Na verdade, e mais importante de tudo, fratura de ossos longos. Então isso caracteriza síndrome da embolia gordurosa. Isso é a famosa embolia gordurosa e clássica embolia gordurosa, tá? O que tem aí? O que tem aí que é clássico desse quadro da embolia gordurosa, tá? Da embolia gordurosa, geralmente você tem o quê? Uma fratura de ossos longos, ou uma cirurgia ortopédica grande, tá? Cirurgia plástica grande. E aí, quais os sintomas? O paciente tem um acometimento maciço, tá? Então ele tem cefaleia, só quando o acometimento é pequenininho não acontece nada, só quando é maciço. Aí o indivíduo tem cefaleia, dispneia, queda de estado geral, queda neurológica, começa a ter diminuição de consciência e coma e umas lesões cutâneas, que são umas petequias. E por que isso acontece? Com a fratura de ossos longos ou com a manipulação plástica muito grande, você tem pequenas gotículas de gordura que se soltam na circulação. Elas, teoricamente, podem aumentar até a viscosidade, mas não é esse o problema maior. Quando elas circulam, especialmente nos vasos pequenos, tem uma resposta inflamatória intensa. Então, essa resposta inflamatória leva a uma vasculite, a lesões vasculares. Então, a embolia gordurosa não é um êmbolo de gordura que vai entupir no vaso, tá? São gotículas de gordura que circulam e provocam uma resposta inflamatória intensa que vão dar lesões vasculares. Então, você tem vasculites generalizadas e pega muito pulmão, aí você vai ter distúrbio de coagulação também, você vai ter as petequias, você vai ter todo esse problema, tá legal? Isso é embolia gordurosa. Então, se tiver um paciente com fratura de ossos longos e tudo mais, né? Eu não tenho, Isabela, uma imagem de um TEP como embolia gordurosa. Isso aí é uma coisa bem bacana, inclusive, quando o pessoal da pneumodeaula é uma ideia para a gente passar. Nós vamos passar, tá legal? Que é diferente. O TEP tem uma imagem mais localizada, porque o TEP é um êmbolo mesmo, é um tromboembolismo. O trombo entope aquele segmento, tá? Fica perdido. Na embolia gordurosa não é isso. Você tem uma vasculite generalizada, geralmente uma resposta inflamatória secundária à gordura. Entendeu, pessoal? Tá bom? Então, pena que nós travamos no finzinho, mas agora vamos encerrar, estamos chegando no finzinho, e é o momento de relembrar vocês, hein? O tratamento. O tratamento é o seguinte, se usa muito corticoide, se oxigena o paciente absolutamente, se hidrata bastante, são medidas mais de suporte, tá bom? Inicialmente. Isso nós vamos falar, eu acho que vai ser interessante
para passar para opinião, para fazer essa comparação, vai ser legal. Mas tá aí, né? Caiu na prova e cai mesmo, vamos lembrar. Vamos para a Unicamp. Um recém-nascido de 41 semanas de idade gestacional, com líquido amniótico meconial, nasce chorando, com tônus muscular em flexão e boa vitalidade. O que a gente faz com esse paciente? Clampeie o cordão umbilical entre 1 e 3 minutos, deixe em contato imediato da pele com a mãe e não faz nada de aspiração. B. Clampeie o cordão umbilical antes de 1 minuto, deixe o contato pele a pele com a mãe, não faz aspiração. C. Clampeie o cordão umbilical, adia o contato e vai lá aspirar, né, correndo. Ou D. Clampeie o cordão antes de 1 minuto, adia o contato e vai aspirar mais correndo ainda, né? Muito bem, vocês estão feras. Aí isso era uma coisa, né, que já faz um tempo que mudou. Paciente, não importa se tem mecônio, o paciente tá ótimo. O que a gente faz? Bota lá pertinho da mamãe, porque é tudo de bom. Não sei se vocês são pai ou mãe, mas ai, gente, o dia que vocês forem ver como é gostoso a gente ter o quanto mais pertinho, mais rápido possível. E, enfim, né, essa questão do cordão, do clampeamento do cordão umbilical, de quando o paciente nasce bem, deixar o máximo, né, deixar lá de 1 a 3 minutos, é super importante para a gente evitar anemia depois, tá? E aí, pessoal, a gente clampeia o cordão umbilical com 1 minutinho quando são pacientes menores do que 34 semanas, tá? A questão a gente não precisa aspirar nada, né? Lembrar de fazer esse clampeamento tardio. E aqui, gente, eu trouxe algumas considerações importantes, enfim, né? De quando a gestação é termo, o paciente tá bem, o tônus é bom, o que a gente faz? Nada. Provém calor, mantém a via aérea pérvia e avalia a vitalidade de forma contínua e deixa o paciente com a mãe, tá? A gente só vai fazer alguma coisa, que isso eu não vou passar aqui porque a gente está quase na hora aqui, mas a gente só, quando tem, né, frequência cardíaca abaixo de 100 ou apneia ou respiração irregular, sempre a primeira coisa é VPP, né? Lembrando que quando a gente for fazer a saturação, né, a gente sabe que a gente não espera uma saturação de 90, enfim, né, até 5 minutos essa saturação normal, de 5 a 10 é de 80 a 90 e acima de 10 de 85 a 95. E quando o paciente tem uma frequência respiratória menor do que 60, ou seja, em parada, a gente intuba, faz massagem, enfim, aí a gente vai para reanimação. Ups. Ok? Questão 11. Vocês estão top, hein? Vocês estão de parabéns. Questão 11. Menino de 5 anos é levado à unidade básica de saúde com 5 a 6 evacuações por dia, fezes líquidas, sem sangue ou muco há 2 dias. Um exame físico, ele tem uma frequência cardíaca de 96, ele tem uma frequência respiratória de 18, uma PA boa, tá um pouco de febre, uma perfusão de 2 segundos e a mucosa úmida, né? Ou seja, qual é o tipo... Pensando no tratamento, gente, o que a gente faz com esse paciente? É plano Q. Apesar dele tem algum sinal de desidratação aqui? Contem para mim. É isso aí, perfeito, né? Plano A. Ele não tem nenhum sinal de desidratação, a gente poderia mandar esse paciente para casa. E aí, qual é o tratamento? Uso de probiótico, correção da alcalose metabólica, reposição das perdas hidroeletrolíticas ou uso de antibiótico? Muito bom, vocês estão de parabéns. A resposta é essa mesma, é C, né? Reposição das perdas hidroeletrolíticas, né? Por quê? Porque a gente tem indicação de usar probiótico, né? Aqui, ó, vamos lá. A OMS, o Ministério da Saúde, eles não falam, né, do uso de probiótico. A questão do zinco aparece em algum lugar ou outro, mas como ainda acho que não tem uma coisa específica, não vai aparecer isso em prova, tá? E não há demonstração, né, de que os probióticos vão diminuir as perdas. Eu sei que às vezes na prática a gente acaba fazendo, mas para a prova, não. Né? A gente pode ter sim um pouquinho de acidose metabólica, enfim,
Mas a gente normalmente não precisa fazer nada com isso. Lembrando, né, tudo que a gente já conversou, dos planos, do que fazer, gente, isso despenca em prova, então não dá para, tem que ser cerebelar, tá? E por que a gente não usa antibiótico? Na maioria das vezes é viral. Quais são, né? E aí, às vezes, isso pode aparecer, e aí sim tem que usar, né? Quando a gente tem diarreia com sangue, disenteria, cólera, quando a gente tem uma infecção aguda comprovada, ou por Giardia lamblia, ou por Entamoeba, e em pacientes imunossuprimidos, certo? Questão 12. Menino de 9 anos é atendido na unidade básica de saúde e os pais referem que ele é o mais baixo da turma e que ele não está crescendo. É rígido, ativo, tem uma alimentação saudável, tem uma estatura abaixo do percentil 3, adotado, né, pelas curvas aí do Ministério da Saúde. Qual é a conduta? Gente, o que a gente tem que fazer com esse paciente que vem com essa queixa de baixa estatura e ele tem um diagnóstico de baixa estatura? Tem um monte de dados aqui que, teoricamente, a gente também precisaria, mas frente a isso e frente a estas questões, qual é a melhor? Verificar a velocidade de crescimento nos últimos 6 meses, o canal de crescimento e solicitar um raio-x de idade óssea para avaliar a idade óssea, né? B, verificar o canal parental e orientar os pais a voltar em 6 meses. C, confirmar a baixa estatura para a idade a partir de dados antropométricos e dizer para a mãe que está tudo bem, que no estirão da puberdade ele corrige isso. D, confirmar a baixa estatura abaixo do percentil 3, solicitar retorno em 6 meses e pedir para fazer TSH e T4 livre. Vocês estão muito bem, né? É isso aí, né? Então, acho que a gente precisa... Gente, velocidade de crescimento é tudo, né? Quando a gente tem uma boa velocidade de crescimento, a gente precisa olhar realmente o canal familiar e olhar esse raio-x. Pode ser que ele tenha um raio-x um pouco atrasado, né? Então, assim, a gente precisa muito ver tanto o alvo genético, né? Quanto ver como é que esse paciente estava, se esse paciente sempre teve naquele canal, se esse paciente mudou muito. Gente, quando pode ser normal o paciente mudar de canal familiar? Por volta ali dos 2, né, no primeiro ano de vida ou no segundo, e quando tá na puberdade. Do contrário, gente, não é normal mudar canal de crescimento. Por isso que a gente fica assim, ó, muito, muito, muito grata e apaixonada quando o paciente vem com gráfico já de crescimento, né? Então, isso é super importante para a vida, né, para vocês, enfim. Pediatra tem que pôr paciente na curva sempre. Outra coisa, lembrem-se, até 2 aninhos de idade, a gente precisa medir o paciente deitadinho, acima de 2 é altura, e aí a gente mede o paciente em pé. Não se esqueçam, tá bom? Levem isso para vocês também. Então, é isso aí, e aí pensando, né, se é a conduta correta, por quê? Porque a gente precisa saber a idade óssea, né, para a gente poder ter uma ideia, enfim, se esse paciente, de repente, é só um atraso constitucional do crescimento, tá? E aí, para a gente poder avaliar, enfim, o que a gente faz com esse paciente. E aí, independente, né, do canal familiar ou não, esse paciente tem um diagnóstico de baixa estatura, né? Gente, isso assim, tanto para a prova quanto para a vida, não contem para os pais que quando entrar na puberdade tudo se organiza, porque não, né? O quanto antes a gente orientar, enfim, né, esse paciente, melhor. A gente não espera o estirão puberal para isso, até porque depois da puberdade a gente não tem o que fazer com esses pacientes. E quanto mais esse osso está próximo do fechamento completo, menos a gente consegue fazer qualquer coisa com ele. E é importante avaliar a questão da tireoide? Claro que é, mas frente a todas as outras questões, a principal, sem dúvida nenhuma, é a A. Até aqui tudo certo? Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Não? Vou continuar. Menina de 5 anos é trazida à emergência com queixa de febre e tosse há 3 dias. Ela tem uma hiperplasia adrenal. Gente, tá vendo como endócrino é importante? E assim, ó, tudo bem, eu sei endócrino, vou puxar a sardinha para o meu lado, mas cai bastante, tá? Então, é super importante a gente, né, saber, enfim,
E eu até trouxe algumas coisinhas para vocês disso, para vocês pegarem de material depois. Vamos lá. Ela tem uma hiperplasia adrenal congênita, forma perdedora de sal. Lembrando que quando a gente fala em hiperplasia adrenal, a gente tem as formas, a forma clássica, né? A perdedora de sal e a não perdedora de sal, ou seja, a virilizante simples, e a forma tardia. Forma clássica, perdedora de sal, é aquela forma mais grave, né? Onde a deficiência, a maioria das vezes é de 21-hidroxilase, a gente vai ter aquela criança que chega desidratada e tudo mais, porque perde muito sal, né? Tem a forma clássica virilizante simples, que a menina só vai nascer virilizada, né? E o menino fica mais difícil de fazer o diagnóstico mesmo. E hoje em dia menos, porque graças a Deus tem no teste do pezinho, né? E a forma tardia, que a gente vai ter o quê, né? Vamos supor, em volta e meia também vai aparecer uma menina novinha que começa principalmente com queixa de pubarca, né? De sinais de adrenarca, enfim, que a gente sempre tem que excluir. É a forma tardia da hiperplasia congênita, né? E aí, gente, então essa menina, ela tem a forma clássica perdedora de sal, né? Então, o que essa paciente faz? Essa paciente, ela tem que tomar tanto a flúdro quanto a hidrocortisona, certo? E aí, quando ela vem na emergência com febre e tosse, o que a gente precisa fazer? A gente tem que manter a dose de hidrocortisona e aumentar a de flúdro. A. B, a gente aumenta as doses tanto da hidro quanto da flúdro. C, a gente mantém as doses das duas. Ou D, a gente aumenta a dose da hidro e mantém da flúdro. O que vocês acham que a gente faz aqui? Então, pessoal, muito bom, a gente aumenta a dose da hidrocortisona, por quê? Porque é o hormônio do estresse, essa paciente está num estresse, essa paciente precisa, a gente precisa aumentar essa dose, lembrando que se essa paciente está em choque, a gente vai deixar de fazer via oral e a gente vai fazer hidrocortisona EV, né, 100 miligramas por metro quadrado, ou se essa paciente estiver em algum processo cirúrgico, enfim, a gente precisa fazer essa dose maior de hidrocortisona, mas aqui o que a gente tem que fazer é dobrar a dose da hidro e manter flúdro, porque a gente não muda a dose da flúdro frente a estresse, certo? Vamos ver as da Unicamp. Olha aqui as da Unicamp. 2020. Adolescente de 18 anos, já está 1 para 1, vem no pronto-socorro referindo corrimento e dor embaixo do ventre há 2 dias. Olha só, ela, de antecedentes pessoais, método anticoncepcional DIU de cobre, há 1 ano. Então tá, 18 anos, então uma paciente jovem, 18 anos, corrimento, dor, usa DIU, data da última menstruação há 7 dias, exame físico, bom estado geral, 120 por 80, né? Aí diz assim, ó, frequência cardíaca 72, abdômen plano, flácido, doloroso, a palpação superficial embaixo do ventre. Opa, sem descompressão brusca dolorosa. Exame especular, secreção cervical em moderada quantidade, com hiperemia leve do colo do útero, cauda do DIU 2 centímetros. Tarararam, tarararam, toque. Ó, útero em AVF, tamanho normal, com dor, a mobilização do colo e a palpação anexial. Já tem que vir na sua cabeça o diagnóstico. Já, na hora, né? Isso, aí, ó, isso aí que vocês estão escrevendo. DIP, tem que já vir DIP na sua cabeça na hora. Ela tá com DIP, essa menina, ó, 18 anos, usa DIU e ela tá com DIP. Tem uma doença inflamatória pélvica, uma moléstia inflamatória pélvica, né, como queiram chamar. Mas é isso que ela tem. Vamos ver, o que você faz? Ciprofloxacina e ácitro, 1 grama dose única. B, tira o DIU e faz ácitro, 1 grama em dose única. C, ceftriaxona, 500 mg dose única, doxy, 200 mg de metro, 1 grama dia, ambos por 14 dias, ou tira o DIU e deixa ela assim, deixa ela com DIP, sem DIU, né? Ah, vai para casa e volta daqui a 7 dias. Eu adoro ler as alternativas das questões, né? Você tá com DIP, não, vamos tirar o seu DIU e você vai para casa com DIP, cheia de dor, né? Louca para fazer um abscesso tubovariano, fazer uma sepse e um risco de morrer, e aí você volta. E aí, gente? C, o pessoal marcou C, todo mundo marcou C. Aí, ó.
É ambulatório de sepsia, é isso aí. Exatamente isso, Irã. Assim, ó, imagina você diagnosticar uma DIP na paciente, né? Tá ali, ó, dor, a mobilização do colo, você manda para casa e volta em 7 dias. Ó, excelente, doutor, né? Não, né, gente? O que tem que fazer? Tem que tratar, né? Mantém o DIU, lembra que DIU não precisa tirar, não tirarás o DIU de paciente com DIP, mandamento para as questões de GO. Falo muito isso nas aulas, não esquece, não tirarás o DIU, mandamento. Não tirarás o DIU. Então tá, não precisa tirar o DIU, né? E tem que usar ceftriaxona para gonococo, doxiciclina para clamídia, metronidazol para Gardnerella. Lembra que realmente tem aumentado muito a incidência, né, de DIP por Gardnerella. Porcaria da Gardnerella tá dando muita DIP e cada vez está aumentando mais. Tem alguns estudos mostrando que já está quase chegando na incidência do gonococo e da clamídia, de tanta DIP por Gardnerella que a gente tem. Então tem que sempre associar o metronidazol também. Certo? Isso aí, vocês arrebentaram. Letra C a resposta. Olha essa aqui, ó. 21, 66 anos. Antecedente pessoal de tratamento de câncer de mama. Mais uma de CA de mama, ó, há 3 anos. Em uso atual contínuo de inibidor de aromatase. Então tá. Senhora, 66 anos, tratou câncer de mama há 3 anos e está usando inibidor de aromatase. Ela refere ter sido previamente submetida a uma químio com taxano e fez imunoterapia com trastuzumab. A gente fala dele nas aulas. Então, olha só, ela fez químio, ela usou trastuzumab e ela está agora usando inibidor de aromatase, questão de oncologias, né? O subtipo intrínseco do câncer de mama dessa paciente é luminal A, luminal HER2 positivo, triplo negativo ou luminal B HER2 negativo. E aí, gente, o que vocês acham que é o tipo de câncer dessa paciente? B. Ó, a pessoa marcou B, luminal HER2 positivo. Ó, todo mundo marcaria a letra B. Karen, Melissa, ó, letra B, B, B. Gente, aí, ó. Mais uma vez, ó. Aqui, ó, pra vocês. Mais uma vez, tá aqui. Gente, o que essa paciente teve? Teve um câncer de mama, certo? O que ela usou? Ela está usando inibidor de aromatase. Se ela está usando inibidor de aromatase, né? Lembra que a anastrozol, né, que é um dos inibidores da aromatase mais conhecidos, tem o letrozol também, é que nem o tamoxifeno, né? Ele é usado como bloqueio hormonal. Então, assim, ó, se ela está usando é porque a imunistoquímica mostrava que era receptor de estrogênio e progesterona positivos. Ponto final. Ah, mas não tem como ser triplo negativo? Não, não tem como. Mas é que não, mas vai errar a questão. Não tem como, certo? Então, assim, ó, se tá usando inibidor de aromatase é porque é receptor hormonal positivo. Ponto final. Já sei isso. Mas ela usou trastuzumab também. Lembra que o trastuzumab é uma terapia-alvo, né, uma imunoterapia, para paciente que tem HER2 superexpresso, que é aquela anteninha que fica para fora da célula e que tem a ver com a proliferação tumoral. Então, assim, ó, se ela usou trastuzumab é porque ela tinha o HER2 expresso também. Então, ela tinha receptor hormonal e tinha positividade para o HER2. Tá, então, qual é o tipo de câncer de mama? É luminal, porque lembra que luminal é a definição que a gente dá para aqueles tipos que têm receptores hormonais positivos, e é HER2 também, então é um luminal HER2, isso aí, é exatamente isso que vocês me colocaram aqui. Letra B, a resposta da questão, luminal HER2 positivo, arrebentaram, isso aí. Olha essa aqui, gente, essa aqui é de 2020, figurinha, caramba, olha só que bonita essa questão, né, bonita quando a gente vê na questão, porque na prática é assim, ó, um dos motivos de eliminação de mecônio pelo obstetra que está assistindo esse caso, né? A equipe inteira elimina mecônio, faz uma hipertonia esfincteriana aí. Primigesta, 34 semanas, sem pré-natal, ó, excelente, 34 weeks, né, sem pré-natal, excelente, né, excelente, 34 semanas, nada de pré-natal, vida real, né, welcome to the jungle. Chega a maternidade com quadro de sangramento vaginal intenso, sangrando sem pré-natal, 34 semanas. Exame obstétrico, altura uterina, 39, colo fechado e apresentação inatingível. Caramba, a gente nem sente a apresentação e o colo é fechado e ela tá sangrando. Aí fizeram uma cesárea de urgência, óbvio, né? Não sabia o que estava acontecendo, sem pré-natal. Ó, operaram ela correndo. E a foto mostra o momento do intraparto. Qual é a condição na foto que está associada? Caramba, o que é isso, gente? O que está acontecendo ali naquela foto? Além daquele sangramento, né, que vocês estão vendo na compressa, o que chama atenção ali, gente? Ó, o pessoal tá botando rotura, é uma ruptura uterina. O que está associado, que tipo de gestação está associada a essa imagem aí? Vamos ver.
É uma gemelar monocoriônica e diamniótica? Ou é um pré-termo com polidrama e prolapso de cordão? É uma gemelar monocoriônica e monoamniótica? Ou é uma pré-termo complicada por rotura de vasa prévia? Boa! Eita! E aí? B. Pré-termo com polidrâmino e prolapso de cordão. Ó, o pessoal marcou B por enquanto. Alguém colocaria diferente? Ó, a Melissa e o Matheus colocaram B. Alguém colocaria diferente, gente? Podem votar, podem ir colocando aí. Lembra que estamos entre amigos, então sem medinho, sem medinho, sem medinho. Amanda botou C, ó, Gustavo. Amanda acho que pode ser um gemelar mono-mono, ó. Luiz e o Emílio também acham que é um pré-termo com polidrama e prolapso de cordão. Boa. Ó, Murilo também concordou. Aí colocou letra C, concordou com a Amanda, né? Que seria... aí, ó, Melissa. Idade estacional não é compatível com a altura uterina. Tcharam! Isso! Você ligou a luz. Isso! E não dá para sentir a apresentação. Você ligou a luzinha. 39 centímetros de altura uterina. Caramba, é um útero gigante, gente. E aí? Ah, pode ser um polidrame? Pode, mas será que pode ser mais de um bebê aí dentro? Ela não tem pré-natal? Não sei, né? Não pode ser uma causa aí de altura uterina acima do esperado para a idade gestacional? Ah, boa! Aí, isso! Vamos abrir a cabeça! Vamos voltar para a imagem. Vamos voltar para ela. Olha ali, ó. Olha ali, 34 semanas, sem pré-natal, altura uterina 39, muito mais do que o esperado para 34 semanas, um uterão, né? Não sentimos a apresentação. Aí tem um pé para fora, ali aí fizeram uma cesárea, né? E tem um pé para fora. O que a gente está enxergando ali, gente? Aí, Nath! Isso! A Nath colocou ali, ó. Tem 2 cordões aí, gente. Isso, Nath. Olhem de novo. Aí, a Nath já viu bem. O que tem ali, gente? Tem 2 cordões. Isso aí. Olha a questãozinha que eles fizeram. Eles botaram um pé só, mas tem 2 cordões. Isso, a Nath viu. Olhem de novo. Alguém viu? Alguém conseguiu ver também que nem a Nath, que tem 2 cordões? Olhem a imagem. Aí, boa! Murilo viu também. Aí, gente, tem 2, com certeza tem 2. Vocês estão vendo que tem 2? Agora sim, e eles estão entrelaçados. Isso mesmo. Tem 2 cordões e eles estão entrelaçados. Então, assim, ó, eu tenho 2 cordões umbilicais e eles estão assim, ó, enovelados, entrelaçados. Tá, então se tem 2 cordões é gemelar. Isso, é gemelar. E quando que entrelaça cordão dos 2? Quando que entrelaça? Só quando tem? Respondam aí. Ó. Isso! Aí, Ju. Boa. Mono, Bruna, Hillary. Isso! Só pode entrelaçar quando tem uma bolsa só, né? Lembra que se tem 2 bolsas, cada bebê vai ter o seu cordão separado, né? E cada um em uma bolsa, né? Agora, se eles estão entrelaçados é porque tinha uma bolsa só. Isso, tem 2 cordões, é isso que você tem que ver. Olha o veneno da questão. Eles botaram um pé só, para você ver um bebê só, mas tem 2 cordões, então é gemelar. E esses cordões estão entrelaçados. Então, se eles estão entrelaçados, só podia ter uma bolsa lá dentro. Então, é uma gemelar. E para ser uma bolsa, para ser monoamniótica, obviamente só pode ser monocoriônica. Lembra que é a divisão mais tardia do ovo, né, nas gestações monozigóticas. Então, gente, vamos voltar para a questão agora. Ó, é uma gemelar mono-di ou uma gemelar mono-mono? Letra C, uma gemelar mono-mono. Aí... Excelente! Boa, né? Questãozinha bem boa, né? E realmente tem uma pegadinha aí, né? Que se a gente não vê aqueles 2 cordões, a gente pode realmente perder a questão. Boa, isso! Eu também achei boa, Luiz. Bem boa essa questão. Vou falar aqui agora de uma casa que eu tenho um carinho muito, muito, muito grande. Fiz clínica médica lá. Sou eternamente grato aqui à Unicamp. Deixo o meu forte abraço também. Já falei da USP São Paulo, da Pneumo. Mas agora, meu irmão, vamos falar ali da minha época de clínica médica, já que tem um clínico aqui, faço uma dissertação, rapaz. Vamos lá. Homem, 55 anos, acompanhado em ambulatório com queixa de dispneia progressiva de longa duração, tosse pouco produtiva e antecedente de tabagismo de 2 maços por dia desde os 15 anos. Ao exame físico, ele apresenta um tórax com diâmetro antero-posterior aumentado, insuflado, portanto, e o murmúrio vesicular diminuído globalmente.
Ele tem um aspiro com um distúrbio ventilatório obstrutivo ali, está no quarentinha, praticamente um acentuado, e veja que ele chegou dessaturando em ar ambiente. A TC revela alterações compatíveis com enfisema paraseptal bilateral. É um paciente com DPOC, portanto, DPOC ali, para variar um pouco nessa nossa live, DPOC tabágico, né, meu irmão, ali. E qual medida está associada à melhora de sobrevida desse paciente em longo prazo? Olha que pergunta capciosa aqui. Letra A, veja, eu quero impactar em sobrevida de paciente com DPOC, hein? Letra A, broncodilatador beta-agonista de ação prolongada, um LABA. Letra B, anticolinérgico de ação prolongada, um LAMA. Letra C, oxigênio suplementar. Ou letra D, corticoterapia inalatória. Tenho 3 tratamentos inalatórios e 1 ou 2 aqui de manutenção. Fala comigo, rapaz. Hashtag ABCOD. Manda bala aí. Veja, pergunta capciosa, mas para a gente sempre revisar e ganhar conceitos ali. Literalmente, escolhi umas questões só para a gente poder dar aquele peteleco ali em conceitos também. Essa daqui eu juro para vocês que eu prometo que vão demorar ali nela, mas é uma questão importante também. Legal, eles ganham O2 suplementar, está saturando abaixo de 89, ali já uma PO2 na gás abaixo, de 55 para baixo, tudo tal. E aí, olha, essa questão aqui, ela literalmente conseguiu gerar uma polêmica ali. Literalmente, galera, se a gente fala de melhora de sobrevida de longo prazo, duas são as coisas comprovadamente na literatura que melhoram por reduzir mortalidade de DPOC. Uma delas é parar de fumar e a outra delas é a terapia com O2 domiciliar. Você fala, nossa, Renato, não era a medicação que ele queria? Que questão polêmica. Pois é, conceito de melhora de sobrevida, de redução de mortalidade, duas coisas no DPOC, parar de fumar, oxigênio domiciliar. Oxigênio domiciliar, esse impacto no Kaplan-Meier ali, a mudança na mortalidade, não é aguda. O Kaplan-Meier começa a abrir ali com 500 dias, então bote chão ali de O2 domiciliar, mas você consegue impactar, sim. Veja que não era para marcar medicação nessa. Nossa, Renato, que questão capciosa. Nosso papel é escolher coisas polêmicas também. Aqui, essa daqui então, galera, duas coisas melhoram a mortalidade no DPOC já comprovadamente. Parar de fumar, uso de oxigênio domiciliar para quem tiver indicação. Beleza? Tranquilo. Olha aí, deu uma cutucada em vocês aí, hein? Legal. Vamos lá, mas veja, são conceitos que é para você não perder em prova. Outra, homem, 64 anos, comparece ao PS com dificuldade respiratória há 2 dias, acompanhada de tosse seca, sem febre, sem edema de membros. Antecedente pessoal, já virou um mantra nessa aula aqui, tabagista ali, 30 anos, máximo. Ele parou de fumar há 2 anos. Diagnóstico de DPOC há 6 meses. Iniciou o uso inalatório de dupla broncodilatação, um LABA e um LAMA ali, o formoterol e o tiotrope. Está com dupla broncodilatação e ele está agitado, taquipneico, ele está dessaturando em ar ambiente, ele está cianótico de extremidade, ele tem literalmente redução global de murmúrio. Nossa, Renato, você está dando ar de drama nesta sua aula agora? Veja, ele está exacerbado, garotinho. O que eu vou ter que fazer com esse tiozão aqui? Conduta. Letra A, gasometria arterial, radiografia de tórax, hemograma, oferecer oxigênio para ele, já que ele está dessaturando, corticoide sistêmico, broncodilatadores. Letra B, angio-TC de tórax, eletro, O2 em anticoagulação plena, ele está com TEP, é isso? Letra C, uma espiro, um raio-x, hemograma, corticoide inalatório, broncodilatadores e antibiótico terapia. Ou letra D, uma broncoscopia para eu colher um lavado brônquico, fazer antibiótico, corticoide inalatório e broncodilatadores. E aí? Fala comigo, hashtag A, B, C ou D. Qual que é a pegada? Mande aí.
Olha aí, tô vendo a galera tá com força aí, tá com força aí. Beleza, essa daqui é só para eu poder falar um macete meu aí para vocês. Exacerbação do DPOC. Sendo que desse macete eu vou aproveitar para te levantar a bola de quando que você tem uma indicação mais forte de usar antibiótico ali também. E aí tô vendo aqui, não usar corticoides inalatórios, sempre VO ou EV, tem uns pontos a mais ali para a gente poder comentar. E aí tô vendo aí, galera, literalmente aqui 60% na A, 20% na C, 20% na D de dado. A resposta aqui vai ser letra A? Vai ser letra A. É de bom tom num paciente em exacerbação de DPOC você colher uma gasometria, até para você ver como é que está o nível de PCO2 dele também. Um raio-x de tórax, afinal, eu posso estar diante de alguma exacerbação infecciosa ou até não infecciosa. Hemograma, eu vou ter que oferecer O2 com cuidado de não dar litros a mais para ele. Corticoide sistêmico é carro-chefe em exacerbação de DPOC, é carro-chefe. E broncodilatadores. Eu posso manter a terapia inalatória que ele estava? Posso. Posso acrescentar inalações além do que ele já estava? Posso também. Qual que é o pulo do gato naqueles três critérios? Piora da dispneia, aumento da secreção, mudança da cor de secreção. Esses são os critérios de Antonsen. Literalmente, é um ano antes de eu nascer, né? Só a gente entrega a idade. O critério de Antonsen é de 1987, ali. Desses três critérios, aquele que você deve geralmente valorizar para, além do corticoide, colocar antibiótico, é a mudança na cor do escarro. Claro que vírus pode fazer isso ali, mas a mudança na cor do escarro te reforça ali que houve uma chance maior de bactéria naquela galera nessa exacerbação. Geralmente, galera, qual que é o macete que eu costumo cravar ali na minha vida? Na minha vida, vou deixar a letra A aí para você, tudo. Não precisava fazer uma espirometria, esse paciente não ia conseguir, e pense bem, além dele não conseguir fazer, porque ele estava numa exacerbação, não ia mudar a minha conduta de imediato. Então, é um exame que você, claro, depois, ali, pós-alta, um período, vai precisar fazer. E broncoscopia. Veja, não necessariamente você vai ter que broncoscopar um paciente. Se ele conseguir colher um escálcio, pode até fazer uma cultura aeróbia também ali para ele. Até, se ele tem muita alteração estrutural, ele pode até ter pseudomonas, por exemplo, ali. Mas tá bom, Renato, antes que eu dê na tua cara, rapaz, antes que eu dê na tua cara, tu falou que ia falar o macete. Aí, exacerbação de DPOC, para mim, veja, você já sabe essa premissa do antibiótico, porque tem antibiótico no macete, hein, meu irmão? Qual que é a pegada aí? Você tem que olhar para o paciente e dar um abraço nele. Aí você fala, abraço, abraço. Letra A, de antibiótico terapia, você já sabe ali o mantra da troca de cor do catarro. BR ali do abraço de broncodilatador. Esse outro A, daqui a pouco eu te falo, o trocadilho. Na licença poética ali, esqueça o cedilha, que a letra C ali é do corticoide, e o O do oxigênio que você vai ter que ofertar ali para o paciente, cuidado com fluxos altos. Já falei, abraço, antibiótico terapia, broncodilatador, já vou falar o outro A, corticoide na licença poética aí, oxigênio. O outro A, literalmente, é AVNI. Aí você fala, nossa, que coisa forçada aí. AVNI, VNI, essa, preste atenção. Paciente com DPOC, jamais CPAP, jamais CPAP. DPOC, BIPAP. Tem que ter 2 níveis de pressão, um IPAP e um EPAP, porque esse delta é quem vai lavar o CO2 e esse delta é que vai reduzir o trabalho na hora da expiração, o trabalho muscular respiratório. Renato, eu lembro que no edema agudo de pulmão pode ser BIPAP ou CPAP, mas aí qual que é a dica, rapaz? Meu irmão, tu esquece teu nome, mas deu dúvida, BIPAP para todo mundo que sempre vai estar certo ali, beleza? É dica de vida essa aí, esqueci teu nome, mas não bote CPAP ali, se você está na dúvida, bote BIPAP na galera, beleza? Tranquilo. Vamos adiante, senão a galera da produção me mata. Vamos lá. Uma mulher de 28 anos procura a emergência, queixando-se de tosse e dificuldade respiratória progressiva há 12 horas, sem melhora com o uso de salbutamol spray.
Quanto a antecedentes pessoais, ela tem asma desde a infância, teve 3 internações no último ano pela doença, nitidamente é um quadro mais grave, e nos últimos 2 meses, de 2 a 3 atendimentos por semana, meu Deus do céu, com crises de tosse e dispneia intensa, inclusive com despertar noturno. Ao exame físico, ela tem uma PA de 110/70, está taquicárdica, está taquipneica com 30 ali, oximetria, ela está desaturando ali, ela está consciente, mas ela está agitada, sudoreica, com frases curtas e entrecortadas, e retração intercostal acentuada. Os pulmões revelam um murmúrio vesicular diminuído globalmente. Opa, ela está numa crise aqui, meu irmão, meu irmão, meu irmão. O que é para fazer com essa moça aqui? Olha só, a classificação do quadro agudo de asma e a conduta são: letra A, grave, e você fazia oxigênio, inalação com beta-2 e metilpred, é V. Letra B, quadro grave, oxigênio, inalação com beta-2 mais ipratrópio e prednisona via oral. Letra C, é muito grave, O2, inalação com beta-2 agonista e xantina intravenosa. Ou letra D, um quadro muito grave, O2, inalação com beta-2 e metilpred, é V. E aí, qual que é a pegada? Hashtag A, B, C ou D? Já viu que a galera, ela precisa ser entubada. Realmente, a gente levanta essa bola. Pode ser que sim, ali até de intubação. Mas não é nesta vibe de agora, certo? Fala comigo aí de novo. Hashtag A, B, C ou D? Tá contigo. Manda bala aí. Deixa eu ver. Pelo que vocês falaram, está travado. Voltou aí, galera? Voltou, o tempo está correndo. Vamos ver essa daí. Questão também de conceito, mas sempre legal a gente poder revisar algumas coisas ali. Sempre bacaninha. Vamos ver aqui como que ficou. Olha aí, beleza, galera. Ótimo, ótimo. Todo mundo acertou. Esse quadro é muito grave. Ela está agitada, ataque pineica, retração ali. Nossa, ela está praticamente pedindo me entube. Renato, que é isso? Você virou dramático agora ali? Qual que é a pegada ali? Ah, pelo que eu estou vendo, vocês perderam a última explicação. Eu reviso no final aqui da live, pode ficar tranquilo. É o macete do abraço. Ali eu reviso no final da exacerbação do DPOC. Pode ficar tranquilo que já está anotadinho aqui para a gente poder revisar. Mas aqui eu tenho um quadro muito, muito, muito grave. Tenho que ofertar o 2, ela está desaturando, ela está numa faixa de risco ali. Está num quadro muito grave. Vou ter que fazer inaloterapia agudamente nela e tenho que fazer corticoide endovenoso. Veja, fiquei muito feliz que vocês não caíram na história de grave. Essa moça está quase pedindo me entube. Então, se ela está quase pedindo me entube, ela não consegue nem falar esse me entube. O quadro é muito grave, ela está agitada, ela já está tendo confusão. Opa, é um quadro muito grave. E aí, a gente vai ter que fazer, inclusive, corticoide endovenoso nela. Veja que a letra C, ele está de brincation ali com a gente. Xantina, não, aí está de brincadeira, né, rapaz? Pode até ser, tem um efeito broncodilatador, mas jamais você vai começar com xantina na pessoa, beleza? E aí, pode ficar tranquilo que a gente vai revisar ali o macete do abraço, tá bom? Nessa daqui a resposta, galera, é letra D de dado, que todo mundo acertou. Vou aproveitar para revisar agora aqui daquela questãozinha o macete do abraço, tá bom? O macete do abraço na exacerbação de DPOC, você já sabe como é que é aquela premissa da antibiótico terapia na mudança de cor do catarro, beleza? Abraço, o A de antibiótico terapia, o BR ali de broncodilatador, o A é de AVNI, que é BiPAP, na dúvida BiPAP para todo mundo, mas no DPOC BiPAP, o C de corticoide sistêmico, e o O do oxigênio. É o macete do abraço. Antibiótico terapia, broncodilatador, AVNI, corticoide e oxigênio. Beleza, galera? Tranquilo? Agora deu para pegar legal aí? Travou dessa vez? Ou não?
Deu para pegar legal aí? Beleza, beleza, então. E aí, vamos, senão a produção me mata aí, rapaz. Nós temos que acabar nosso tempo aí daqui a pouquinho. Vamos lá, tem mais algumas aqui pra gente só, beleza? Vamos lá. Homem, 55 anos, procura um atendimento com queixa de falta de ar progressiva aos mínimos esforços, perda de peso de 6 quilos nos últimos 3 meses e, como histórico profissional, é motorista de táxi há 25 anos. E ele trabalhou em fábrica de telhas de fibrocimento, meu irmão, entre 84 e 93. Opa, raio-x, linfonodos mediastinais calcificados, placas pleurais difusas, derrame pleural no seio costofrênico do pulmão direito. Meu irmão, literalmente, fábrica de telha de fibrocimento, tudo tal. O que eu posso pensar nisso daqui, no diagnóstico? O diagnóstico é de TB pleural, de silicose, de mesotelioma maligno ou de sarcoidose. Olha só como dá para mexer com a galera ali. Fala comigo aí, hashtag A, B, C ou D. Vamos lá, essa eu quero ver, essa eu quero ver, porque literalmente reconhecendo a exposição você mata ali. O que ele teve de exposição, tudo. Beleza? Vou falar uns highlights aqui para vocês de macete rapidinho, tudo, de silicose, asbestose, até tudo, mas aproveitar para reforçar um conceito também, viu, galera? Que é um conceito bem importante. Mas responde essa daí para mim. A, B, C ou D? Aí você fala, nossa, esse bicho é doido mesmo. Pois é, esse cara fala pra caramba, tá, tudo. Aí, vamos lá, vamos ver essa daí, galera. Vamos lá. A, B, C ou D? Todo mundo foi na silicose. Importante eu ter colocado essa questão aqui, rapaz. Literalmente, não é silicose. Não é silicose. Nossa, Renato. Silicose vai te fazer lesões mais superiores. Tem um S na silicose de lesões mais superiores ali. A asbestose, a asbestose está mais para baixo, está mais para as bases. Mas essencialmente, qual que é a pegada? Tanto silicose quanto asbestose se referem ao componente de fibrose pulmonar associadas àquelas inalações das partículas, seja das partículas de asbesto, amianto, seja das partículas de sílica, no caso da silicose. Essa daqui, galera, fibrocimento, fabricação de telha, pastilha de freio, tudo tal, qual que é a pegada, meu irmão? Isso é exposição a fibras ali, material particulado de asbesto. E você fala, nossa, Renato, cadê a asbestose? Veja que ele descreveu um paciente que tem uma possibilidade de alteração circunferencial pleural até. E aí eu me lembro que na exposição ao asbesto eu também tenho risco de neoplasia no território pleural. Nesse caso aqui é o mesotelioma maligno. Placas pleurais ali, placas pleurais calcificadas, acometimentos mais para baixo, vão te encaminhar para o asbesto. Beleza? Derrame pleural, quando tiver, isso silicose não faz derrame pleural também, viu? Então, legal, questão pegadinha, meu irmão, ali pra gente. Mas importante, conceitos aqui, espero ter passado algumas dicas aí também. Pois é, o que matou foi não ter asbestose. Por quê? Porque a gente fica assim, tá? A gente esquece desses outros pormenores também. Legal? Mas a gente aproveita para poder revisar. A asbestose, se tivesse asbestose, podia marcar asbestose ali também. Legal. Outra, mulher, 71 anos, retorna ao ambulatório para resultado de exames. Olha aí, ela é tabagista, como quase todo mundo nesta live aqui. Espirometria com teste broncolatador. Aqui é a função pulmonar. O que eu tenho nessa espirometria aqui? Olha só, eu vou nas alternativas e depois eu já explico. Legal. Olha bem para essa espiro e aí ele te pergunta. O diagnóstico é, ele quer que você dê o diagnóstico da espirometria. Distúrbio ventilatório misto, obstrutivo grave e restritivo grave, com resposta parcial ao broncodilatador. Letra B. Distúrbio ventilatório obstrutivo grave, com resposta parcial ao broncodilatador. Letra C. Eu vou voltar na espira, pode ficar tranquilo. Distúrbio ventilatório restritivo grave, com resposta ao BD. Ou letra D. DVO grave,
com resposta de fluxo e volume ao BD e CVF reduzida. E aí está aqui a Espiro. Literalmente, essa é a Espiro da nossa mocinha paciente ali de 71 anos. E aí ele quer que você literalmente laude essa função pulmonar. Beleza, galera. Essa daqui, vou deixar aí mais um minutinho na telinha, ela, e volto nas alternativas, tá bom? Podem ficar tranquilos, tudo. Eu tomo um tiro virtual aí de boa, pode ficar tranquilo, porque essa eu vou explicar com detalhes, essa função pulmonar também. Tinha guardado essa, tá mais pro finzinho, já vai acabar. Pode ficar tranquilo aí, que essa live um dia acaba. Pode ficar tranquilo, tá bom? E aí, literalmente, tem essa, só tem mais uma, viu? Pode ficar tranquilo, senão a galera da produção vai achar que nós vamos até às 10 da noite aqui. Mas aí, galera, já deu para olhar Espiro com carinho aí? Deu para olhar com carinho Espiro? Passou um minutinho aqui. E aí, você já olhou para Espiro? E aí, vamos lá. Literalmente, eu já vou comentar o critério para a resposta ABD. Não dá para entregar o ouro assim, tudo, mas tá bom. Teve resposta ABD nessa Espiro aí. E, literalmente, vejam, coloquei umas questões meio capiciosas ali pelo meio, mas para a gente poder revisar ali conceito também, galera. Isso aí cai na vida também, isso aqui cai na vida, cai na prova também por tabela ali. E aí, vou para as alternativas agora, e vou para as alternativas. Olha aí, letra A, B, C ou D? Vamos lá, você já olhou a função, já viu o que tem aí? Mete bala, produção, solta o reloginho aí, fala comigo. Hashtag A, B, C ou D? Beleza, fica tranquilo que tá acabando, rapaz, tá acabando, fica tranquilo. Agora que eu vi que eu tô mexendo a cabeça, parece aquela galera do Fantasia. E aí só falta vocês não saberem do que eu tô falando, que eu me sinto mais idoso ainda ali. Então vamos lá. Qual que foi a pegada aí da votação? O pessoal cravou ali 100%, distúrbio ventilatório misto, obstrutivo grave e restritivo grave, com resposta parcial ao broncodilatador. Pois é, galera, não achem que eu não estou torcendo para vocês acertarem, mas não é esta a alternativa. Vamos lá, vamos olhar aqui com riqueza de detalhes ali. Pode encher a tela aí, produção, que eu vou ficar mexendo aqui, mas pode encher a tela da galera ali. Enche a tela para a galera que nós vamos falar em cima da função. Qual que é a pegada? Para você ver se tem um distúrbio ventilatório obstrutivo, você vai ter que olhar para a relação VF1-CVF. Veja que tanto na fase pré quanto na fase pós, está menor do que 0,7 ou 70. Isso daí você olha não no percentual, você olha no valor absoluto ali, porque é uma divisão do VF1 pelo CVF. Legal. Ou é 0,7, pode encher a tela com a questão lá, produção, por favor. Ou é 0,7 ali, ou quando tiver escrito limite inferior de normalidade, é o limite inferior de normalidade. Beleza? Produção, por favor, pode deixar na função aí para a galera, que eu vou falar em cima da função só, tá bom? Pode deixar na função lá, por gentileza. Vocês estão vendo, galera, a função aí? Ah, agora tá beleza. Pode encher a tela só com a função ali, por favor. E aí, beleza. Eu tenho, portanto, um distúrbio ventilatório obstrutivo. Legal. Olhei aqui tanto no meu pré quanto no meu pós. Mas veja que no meu pós eu também tenho uma obstrução à saída de ar. Legal. Vou classificar o distúrbio ventilatório obstrutivo. Quando você vai classificar o distúrbio ventilatório obstrutivo, você tem que olhar para esse cara aqui, para o VF1%, o percentual do VF1 na fase pré-broncodilatadora. Cuidado que no GOLD do DPOC, você já sabe, no GOLD, para dar o GOLD 1, 2, 3 ou 4, é DPOS, DPOC, você olha no pós. Mas para classificar a gravidade do DVO, você olha no pré. E aí o que eu gravo aqui é 40 e 60. Acima de 60% DVO leve, entre 40 e 60 DVO moderado, abaixo de 40 DVO acentuado ou grave, como ele colocou. Beleza, DVO grave eu já sei que eu tenho. E aí eu olho e fico, nossa, mas essa CVF tá reduzida aqui também no pós-broncodilatador. Ele está literalmente com CVF também menor do que o predito. Opa, tem um CVF que está reduzido.
mas não me parece ser restrição. E eu já chego nesse raciocínio contigo. Qual que é a pegada de resposta broncodilatadora? O critério utilizado na maioria do mundo é o critério da American Thoracic Society, da ATS, que você tem que ter literalmente 200 ml, isso aqui está em litros, E, 12%, ou no VF1 ou no CVF. Ou se você tiver ali acima de 350 ml também de variação no CVF, você também tem uma resposta broncodilatadora. Mas legal, Renato, veja que ele teve uma variação aqui de 33% e aqui foi 210 ml. Aqui foi praticamente ali 350 ml que ele teve com mais de 12%. Opa, teve resposta BD, galera? Teve resposta broncodilatador. E aí vamos ao outro conceito. Quando você olha um paciente com distúrbio ventilatório obstrutivo e que você olha lá no CVF dele, na fase pós-broncodilatadora, e o CVF ainda está baixo, você pode tentar achar uma explicação para esse CVF. Opa, esse CVF pode estar baixo porque pode ter uma restrição junto, mas geralmente quando tem uma restrição junto, quando você subtrai os percentuais aqui dele, o percentual absoluto aqui dos melhores, ó, 63 menos 33 dá 30. Quando essa subtração for menor que 12, quer dizer que o CVF está muito, muito, muito baixo. Pode até ter uma restrição junto, sugere restrição. Quando essa subtração der entre 12 e 25, a CVF está reduzida. Quando ela dá acima de 25, me sugere que eu tenho um aprisionamento aéreo. E esse aprisionamento de ar que está contribuindo para o paciente se hiperinsuflar e reduzir a sua capacidade vital ali. Essa questão, se fosse para eu ir para cima da galera, eu colocaria, beleza, tem um DVO grave, tenho resposta ao BD, a CVF está reduzida, mas eu poderia ir mais adiante. CVF reduzida com provável aprisionamento aéreo. A resposta a essa daqui, galera, é a letra D. E aí eu pergunto a vocês, nesses nossos 6 minutos de explicação de uma função, deu para entender desta forma? Procurei explicar do jeito que eu pego a função quando eu estou com os residentes ali no HC também. E, literalmente para a gente poder enxergar ali. Vocês conseguiram entender como que a gente olha para a função pulmonar? Deu para entender, galera? E aí, na aula de função pulmonar, eu também falo disso com detalhes. Chego até esse a mais ali dessa subtração ali também. Então, tem uma função pulmonar. Olha para a relação VF1-CVF. Está reduzida? Tem um distúrbio ventilatório obstrutivo. E aí, você vai classificar. Vou classificar olhando o percentual do VF1 pré-broncodilatador. 40 a 60. Acima de 60, leve. Entre 40 e 60, moderado. Abaixo de 40, acentuado. Resposta ABD, critério da American Thoracic Society. Ou no CVF ou no VF1, tem que aumentar 200 ml não é ou, é 12%. E aí, nesse caso em específico, o CVF ainda estava abaixo do limite inferior de normalidade também e do previsto para o paciente. É a hora que você tem que tentar ver por que esse CVF também está reduzido. É uma questão longa, a galera da produção vai me dar um tiro virtual, porque ainda tem mais uma, mas eu espero que depois vocês vão poder ver ali também na gravação aqui, que está sendo gravada essa nossa live, beleza? E aí a Miriam me perguntou, como ver resposta parcial a broncodilatador? Esse é um conceito até, Miriam, foi legal, ótima a sua pergunta, beleza, que a gente dificilmente tende a valorizar. É aquela hora que o paciente meio que bateu na trave. Ele bateu na trave, digamos assim. Ele está pertinho, foi 180 ml ali, 11%, tudo. Mas, essencialmente, nessa hora eu gosto de lembrar de um outro conceito. Olhem com carinho para a função pulmonar, que eu tenho lá capacidade vital forçada, mas algumas vezes a pessoa faz a manobra de capacidade vital lenta. Literalmente, continua sendo capacidade vital. A diferença foi o jeito que eu cheguei naquele valor ali. Na forçada foi valendo, é aquela que você passa do lado de fora, você acha que está dando porrada na pessoa, mais.
E na CVL, na vital lenta, literalmente o paciente vai fazer aquela manobra todinha de encher e soltar tudinho, mas devagar. Nessa hora aí, Miriam, você pode inclusive surpreender uma melhora. E você olha e está normal. Isso reforça que esse paciente tem uma obstrução. Quando a gente vai soltar o ar com muita força e tem uma obstrução, eu estreito demais a via e aprisiono muito o ar. Literalmente não vai sair tanto volume. E quando eu vou devagar no meu sopro, na capacidade vital, mas de forma lenta, eu dou mais tempo. E aí eu juro para vocês que eu já vou para outra questão aqui, eu aproveito sempre para poder revisar o conceito. Lembra do paciente com asma em crise? Ele precisa de um tempo expiratório prolongado, senão ele não consegue esvaziar o ar. O problema no asmático em crise, o problema do DPOC não é o ar que entra nele, é fácil entrar o ar, o difícil é o ar sair. Beleza? Então tranquilo, dê uma olhada depois aí com calma no vídeo que eu falei aí com esquemas. E é literalmente devagar, devagar, devagarinho. Olha aí que beleza, só do sucesso a galera. E pra gente seguir no pagode, meu irmão, vamos fechar essa live antes que eu ganhe o tiro virtual da produção. Vamos lá. Homem, 58 anos, é admitido na unidade de emergência com queixa de dor no peito e falta de ar de início súbito a 30 minutos. Antecedente pessoal, tabagismo, Renato, não foi de propósito, viu, galera? 30 anos máximo. Exame físico, tá taquicárdico, tá taquipneico, 132 de frequência cardíaca, 38 de frequência respiratória, tá hipotenso, 88 por 56. Forte chance de ter sido um nefrologista que fez essa questão. Veja que todo mundo que coloca e mede a pressão assim vai fazer nefro involuntariamente. Eu ainda vou ganhar um tiro da galera da nefro também, desse trocadilho que eu sempre faço. Este paciente taquicárdico, taquipneico, hipotenso, também está dessaturando ali 86, está sudoreico, opa, ele tem murmúrio presente, sem ruído adventício, literalmente, ele tem bulhas rítmicas sem sopro, sem bulhas acessórias, ele está com taquicardia sinusal, tem um bloqueio de ramo direito ali nele, e ele tem, olha aí, uma imagem, rapaz, me dá a imagem, olha essa imagem aí, meu irmão. Nesse paciente ali, qual que é a pegada? Olha, levantou a bola, é pneumotórax peito, é TEP, beleza, com a imagem agora você já matou ali. Tem uma brutal falha de enchimento aqui. Se eu pôr no papel, também tem alguns ramos, mas aqui tem uma brutal falha de enchimento para direita. E aí, meu irmão, nesse paciente aí, o que eu tenho que fazer, rapaz? Me conta. Tenho que fazer inoxaparina? Tenho que fazer alteplase? Tenho que fazer clopidogrel e tirofiban? Ou tenho que fazer uma drenagem de tórax ali? Ou na letra E, tem que chamar o médico aí que o Luiz está fazendo trocadilho aí com a gente e tudo e tal. Qual que é a pegada, meu irmão? Fala comigo pra gente fechar. Hashtag A, B, C ou D. Vamos fechar essa daí, galera. Todo mundo vai cravar nessa daí, hein? Vamos lá. Aqui no copinho Baby Shark da minha filha, que ela pediu para eu usar. E aí tá acabando. Sprint final, meu irmão. Sprint final. Antes que vocês deem na minha cara virtualmente, que eu falei pra caramba aí nessa live e tudo. E aí a galera vai na B, alteplase e tudo. Vamos trombolizar, galera. Vamos trombolizar. E aí, vamos trombolizar? Ó, foi 50-50 ali, hein? Metade, metade. Metade vai na inox, a metade tromboliza. E aí, devo trombolizar esse paciente ou não? Pensa bem. Esse paciente tem um quadro de TEP, um baita TEP agudo, e ele está literalmente instável. No cenário de TEP com instabilidade, meu irmão, literalmente ele tem um baita risco de dar uma morrida. Olha aí, o Luiz até falou, risco iminente de morte. Nesse caso, a ideia é que eu preciso trombolizá-lo. E a gente tromboliza no TEP com alteplase. Eu vou ter que deixar terapia anticoagulante em dose plena? Vou, mas eu vou ter que agudamente trombolizar esse paciente. E aí a resposta é a letra B. Só para a gente reforçar e ganhar sempre conceito. Galera, seguinte, como é que eu trombolizo um paciente com TEP? É com alteplase, a dose é 100 miligramas. Literalmente, aí já vou fazer um comentário também da Miriam aqui, fez TC instável, tudo. Em princípio, eu já vou revisar o último consenso de 2019 com vocês aqui, pode ficar tranquilos. E aí, qual que é a pegada?
A dose é 100 miligramas, você ou coloca isso para correr em 2 horas, 100 miligramas é a dose fixa ali na trombólise no TEP, 100 miligramas em 2 horas. Você pode fazer também, parece no estilo do AVC, 10% em bolos, portanto 10 miligramas em bolos, e seguir com os 90 miligramas ali em 2 horas, tá bom? Eu atualmente coloco 100 miligramas para correr em 2 horas ali, já trombolizei. Se eu não me engano, na minha última contagem, o último que eu trombolizei foi essa semana, até por coincidência, essa semana que passou, por coincidência, foi o 19º paciente que eu trombolizei. Felizmente, ele saiu da droga vasoativa e a gente deve tentar estubar ele. Eu estava de plantão ontem à noite, a gente deve tentar estubá-lo aí até quinta, se tudo correr bem. Aí, graças a Deus, ele deu um upgrade. E aí, então legal, trombólise é com alteplase, trombólise no TEP pode ser em até 14 dias, é um macete que eu tenho, a aula de TEP não é comigo na grade oficial, mas tem um macete. Para lembrar 14 dias, lembra do trombolizar TEP, que tem 14 letras, você pode trombolizar em até 14 dias, portanto, sendo que a maior efetividade, TEP tem 3 letras, é até o 3º dia ali da trombose, quanto mais precoce, melhor a sua chance. E aí, aproveitando aqui, para a gente poder revisar o conceito. Miriam, também concordo com você. Nossa, esse paciente estava mega instável, não deve ter sido seguro levar ele para uma tomografia. O último consenso te abriu uma ótima prerrogativa num cenário de instabilidade, você fazer um eco point of care. Eu tenho algumas imagens, alguns vídeos muito legais ali. Se alguém me chamar um dia para fazer uma live com vocês ali de TEP e tudo, já é aquele momento. O que é que vocês pedem aí, a gente dá um jeito de colocar na grade também. Veja que a produção vai já me dar um tiro. Eu tenho umas imagens muito bonitas, até de ecocardiograma também. De ecocardiograma point of care. Um ventrículo direito muito dilatado ali, um septo com movimento paradoxal, num paciente chocado, caiu a PA dele, caiu a sistólica, mais do que 40 milímetros. Meu irmão, você está autorizado a trombolizá-lo. Literalmente, você tem ali, se for possível, você faz o exame confirmatório antes de trombolizar. Não sendo possível, inclusive por condições clínicas do paciente, num cenário de alto risco de um TEP com VD dilatado, você está amparado por consenso, o último consenso europeu ali de 2019, a trombolizar esse paciente também. Bom, pessoal, então é isso. Nós terminamos por aqui a nossa live de revisão. Esperamos que você tenha anotado todas as dicas dos nossos professores e fica ligado, porque aqui na Medicel você tem todo o apoio que você precisa para passar na residência dos seus sonhos. A sua aprovação é o nosso sucesso. Se você não é aluno e quer saber mais informações, confere aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Até mais!